Amém? Nós estamos iniciando uma nova série de mensagens hoje e nós a chamamos de Sem Reservas. E essa vai ser uma série que vai ter como convite redescobrir o verdadeiro significado de seguir a Jesus. O que significa isso? Então a série vai ser um chamado para a gente voltar ao discipulado cristão, ao centro disso. O que significa isso? E do que Jesus nos ensina sobre andar com Ele, caminhar com Ele, viver com Ele. E isso é pertinente, irmãos, porque o cristianismo é uma das religiões que mais crescem. Nas estatísticas, o cristianismo só está crescendo. Mas ainda existe uma pergunta que fica: onde está a transformação das coisas? Onde está a mudança das coisas? No Brasil, por exemplo, mais de 80% das pessoas se dizem cristãs. Mas quando a gente vai olhar a fundo, a corrupção continua, o individualismo continua. A forma de pensar individualista é a religião das pessoas. A injustiça social é enorme. A vida pública das pessoas raramente transmite o evangelho. Nós vemos pessoas que constantemente estão postando coisas sobre Jesus, frases bíblicas, faixa na cabeça, tem linguagem religiosa, tem a Bíblia aberta no Salmo 91 na casa, compraram café com Deus Pai para ler toda manhã. Mas será que isso é realmente seguir a Jesus? E é sobre isso que nós vamos tratar aqui, através da palavra de Deus e daquilo que o Evangelho, daquilo que a palavra de Deus pode nos ensinar, nos transformar sobre isso. E para isso, então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Eu vou estar lendo na versão NVT. João, capítulo 6. Você que está sem a Bíblia aí, você pode me acompanhar, tá? Aqui atrás vai estar sendo projetado para você isso, tá bom? Se você está com alguém aí do seu lado sem Bíblia, você está de Bíblia, você pode apresentar a Bíblia para essa pessoa sem problema nenhum, tá? João capítulo 6, nós vamos ler por hora apenas o versículo 66, que diz assim: nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Eu vou pedir para que você deixe a sua Bíblia aberta, porque é um texto muito longo e eu vou revisitá-lo algumas vezes. Eu vou pedir para que não apague a luz, tá bom assim? Tá ótimo, porque eu quero que você leia comigo, tá? À medida que eu for lendo aqui, e eu vou querer que projete aqui também à medida que eu for lendo, tá? Então hoje a mídia vai, trabalhar. Amém, irmãos? Amém. Tá? Eu vou revisitar o texto algumas vezes, porque a gente aqui prega a Bíblia expositivamente. Então eu quero que você leia o texto comigo, tá? Até para ver se eu estou falando alguma besteira. Vai que aqui o pastor está falando besteira aqui na frente, né? Então você vai ver aí comigo se eu estou falando a verdade ou não. Tá? E esse é um texto que conta algumas coisas, alguns milagres de Jesus, e também nos mostra um grande discurso de Jesus, um dos grandes discursos de Jesus que tem no Evangelho de João. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. São grandes discursos que Jesus está fazendo nas festas que estavam acontecendo naquele momento ali. Mas eu queria, olhando para vocês, com vocês, na verdade, para essa passagem aqui, nessa noite, pensar em 4 públicos ou 4 tipos de pessoas que estão ao redor de Jesus. Estão ali, diante de Jesus, estão acompanhando Jesus. E eu acredito que nós podemos vê-los, ou pelo menos tirar algumas implicações deles aqui nessa passagem de João capítulo 6. Esses 4 públicos, ou esses 4 perfis espirituais continuam existindo dentro e fora da igreja hoje ainda. E cada grupo, a gente vai ver, se relaciona com Jesus de forma diferente. E Jesus também lida com eles, muitas vezes, de forma diferente. E à medida que formos pensando sobre isso aqui e analisando cada grupo, eu quero que você se imagine naquela cena, nessa cena que nós veremos, mas acima de tudo, eu quero que você reflita aonde você está. Eu quero que você reflita, na medida que você for vendo os perfis, os padrões, você reflita onde você está. Então hoje é um chamado para uma autoanálise honesta, e precisa ser honesta.
de qual grupo, qual perfil a gente está se aproximando mais. O texto começa com um milagre famoso de Jesus, registrado nos 4 evangelhos, que esse milagre é famosíssimo, a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus leva os seus discípulos a reconhecerem a incapacidade de alimentar aquela multidão, aquele povo todo, um número de mais de 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora crianças e mulheres, mas havia ali um menino com 5 pães e 2 peixinhos, como a gente já ouviu em vários lugares. E os discípulos pedem ao povo para se sentar, em seguida Jesus ora agradecendo a refeição, aquilo ali, e então começa a distribuir a comida para o povo. Um milagre acontece ali naquele momento, e aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, alimentam todo mundo que está ali. E ainda sobraram, a Bíblia diz, 12 cestos cheios de pão. Jesus multiplica os pães, isso aqui está no capítulo 6, versículo 1, até o versículo mais ou menos 15, sobre esse milagre. A gente não vai ler, mas eu estou contextualizando você. Jesus multiplica os pães e peixes para uma multidão faminta. E isso é símbolo da graça que alcança os necessitados, porque Jesus, ele não perguntou quem merecia. Ele não perguntou quem estava ali merecendo aquilo, ele simplesmente se compadeceu daqueles que não tinham nada para oferecer e comer. Eles só tinham 5 pães e 2 peixinhos, aquilo ali não é nada. Jesus se compadece deles. E é daqui, desse povo sem recursos e com fome, que nós podemos pensar no primeiro grupo, no primeiro perfil. E o primeiro público que vivia ao redor de Jesus era os pecadores. E quando vemos Jesus alimentando essa multidão com fome, dentre ela crianças e mulheres, nós podemos lembrar que havia um grupo que frequentemente andava próximo a Jesus, os pecadores. Bem, todos nós somos pecadores perto de Jesus, ok? Todos nós. Mas aqui nós não estamos falando do pecado em si, nós estamos falando do apelido social dessas pessoas. Esse era o apelido que a sociedade dava para algumas pessoas, aqueles que, na sua maioria, estavam longe da religião judaica, os pobres, os rejeitados pelo sistema, os invisíveis da sociedade, os que carregavam o peso de saber que não eram bem-vindos em qualquer lugar, os marginalizados, as prostitutas que, por um lado, tinham olhares de desprezo, por outro lado, tinham olhares de desejo, os cobradores de impostos, os publicanos, os leprosos, os doentes, os endemoniados, gritando pelas ruas, os temidos, os esquecidos, os simples. Esses eram os fragmentados, os impuros, os cansados, resumindo, os famintos, os que estavam com fome física, mas acima de tudo com uma fome existencial, com uma fome dentro deles, da alma deles. Eles constantemente estavam ao redor de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. Eles se sentiam acolhidos perto de Jesus, porque Jesus se aproximava deles. Jesus não tinha medo deles, Jesus não se afastava deles, Jesus tocava neles, estendia a mão para eles, tocava nas feridas deles. Os moralistas daquela época murmuravam contra Jesus: esse homem anda com os pecadores. E Jesus respondia constantemente a eles: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para os pecadores. Muitos deles se aproximavam de Jesus e entregavam sua vida a Jesus para serem transformados. E muitos foram transformados. Mas o texto continua e algumas reações são geradas aqui em torno disso tudo. Após alimentar os 5.000, Jesus deixa os discípulos sozinhos, cruzando o mar da Galileia até Cafarnaum num barco. E a noite cai e vem uma tempestade junto com isso, uma tempestade forte. João registra isso também no capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 21. Nessa tempestade, Jesus faz outro milagre. Ele aparece caminhando sobre as águas. Entra no barco, tranquiliza aqueles discípulos. E no dia seguinte, João nos conta, a partir do versículo 22, que o povo que havia sido alimentado antes procurou Jesus lá em Cafarnaum, foi atrás dele. Mas dessa vez, Jesus discerniu que a intenção, a motivação deles ao procurarem Jesus não era mais a fé, era porque eles tinham tido comida, é porque eles comeram. Então Jesus
redireciona a atenção daquelas pessoas para um alimento que eles não irão perder se comerem. Um alimento que não perece, mas que permanece para a vida eterna. E eu quero que você veja o que ele diz nos versículos 26 e 27, acompanhe comigo aí. 26 e 27. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com a comida que se estraga, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim o selo de aprovação. Isso são as palavras de Jesus para aquele povo que estava procurando ele. E depois que Jesus fala isso, o povo já começa a não entender muito as palavras dele. Eles perguntam o que eles deveriam fazer para praticar as obras de Deus. E Jesus responde muito simples no versículo 29. A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Essa é a obra. E Jesus disse isso para que eles pudessem entender que a vida eterna não é alcançada por meio de obras, por meio de ações humanas, mas por meio da fé. E a partir daí, desse versículo, Jesus inicia um grande discurso, como eu falei. Porque o povo agora pede um sinal para Jesus comprovar que ele é Jesus mesmo, que ele é o Messias. E aí Jesus usa a referência de Moisés, do maná. Se você for ler depois, eu recomendo que você leia em casa esse texto. Porque, de novo, está se repetindo a mesma história. Deus, ali diante deles, diante do povo de Deus, ali, recebendo, o povo de Deus agora recebendo não só o maná, mas o próprio Deus, e ainda assim, eles continuam reclamando de tudo. Aí o que Jesus faz? Ele faz uma declaração poderosa para todos aqueles que estão ali, no versículo 35. Leia comigo atentamente o versículo 35. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Você já ouviu isso em algum lugar, com certeza. O que Jesus está querendo dizer aqui é que ele é a única fonte de sustento eterno e de vida eterna e essencial. Depois desse versículo, até o versículo 40, Jesus mostra o poder soberano de Deus na salvação e como a salvação depende somente de Deus, não de um pedigree, não de uma família, não de um conhecimento intelectual, não do tempo que a gente passa na igreja, mas somente apenas da vontade do Pai. E aí o versículo 41, então, nos mostra a reação daquelas pessoas ao ouvirem isto. Leia comigo, mais uma vez, versículo 41. Então, os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus diz para aquelas pessoas: eu sou o pão. Eu sou o sustento. Como essas pessoas reagem? Reclamando. E eu quero que você veja como Jesus responde a essa reclamação. E eu quero que você perceba que Jesus não está fazendo nenhum esforço para mitigar, amaciar a mensagem. Ele permanece firme mesmo que haja reclamação. Veja comigo os versículos 43 e 44. Dizem assim: Jesus, porém, respondeu: parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu o ressuscitarei. Veja que Jesus está continuando firme no argumento. E então Jesus repete o que ele disse anteriormente: eu sou o pão que desceu do céu. Mas isso não é suficiente para convencer aquelas pessoas. Por isso que o versículo 52 nos diz: então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar a sua própria carne? Perguntavam. Veja, os judeus, em boa parte do Evangelho de João, eram opositores constantes de Jesus. Eles sempre estavam ali opositando a Jesus. Muitas vezes próximos da classe religiosa daquele tempo. E é daqui que nós podemos pensar nesse segundo grupo
que também estava ao redor de Jesus, que nós vemos sempre entre os evangelhos. O primeiro são os pecadores e o segundo grupo são os religiosos. E quem são os religiosos? São aqueles que conhecem a lei, que conhecem os profetas, a Bíblia, eram frequentadores das reuniões daquele tempo. Se nós fôssemos pensar em termos de hoje, eles não faltavam nenhum culto. Eles conheciam a Bíblia toda, oravam, jejuavam, ofertavam, tinham cargos altos na estrutura religiosa daquele tempo. Muitas vezes nos evangelhos eles são identificados como os fariseus, os saduceus, os escribas, os religiosos. Mas quando Jesus falou sobre a incapacidade deles, a incapacidade da lei de salvar, eles reclamaram. Quando Jesus afirmou sobre si a divindade e o único meio para a salvação, eles reclamaram. Eles rejeitaram Jesus, porque Jesus não cabia nos seus conceitos, nas suas categorias teológicas. Eles achavam que o tempo de igreja, usando a linguagem de hoje, o tempo de igreja deles, o conhecimento, as experiências que eles tinham espirituais, garantiam eles no reino de Deus. Mas Jesus está mostrando que isso não garante ninguém. E isso humilhava essas pessoas. Essas pessoas nos mostram quanto é possível frequentar culto, cantar louvores, cantar Tu és meu tudo, eu não tenho ninguém mais, só você me satisfaz, postar versículos bíblicos e ainda assim nunca ter comido do pão da vida. Nunca. Mas era exatamente esse, o problema mais perigoso dos religiosos. Achar que estão bem porque simplesmente estão cumprindo funções para Deus. Estão ajudando os pobres, frequentando os cultos, usando vocabulário crente, evitando pecados externos e visíveis. Era isso. Quando Jesus os confronta, eles reclamam. Quando Jesus os leva ao lugar da graça, eles se contorcem, porque eles querem um evangelho que afirme a justiça própria deles. Eles não querem um Salvador que exige arrependimento. Em outras palavras, eles pensam que se eles conseguirem alinhar as suas ações corretamente, se eles conseguirem alinhar as suas obras corretamente, então Deus vai abençoar eles. Era isso que eles pensavam. Mas nas respostas de Jesus no texto aqui, o que ele quer dizer para aquelas pessoas, para esses judeus, para esses religiosos, é que eles precisam se conformar com ele, se curvar a ele, precisam depender dele, precisam confiar nele, precisam ouvir o que ele diz, que é justamente o que eles não estão fazendo. Eles não estão ouvindo Jesus. No fim, foi esse grupo que conspirou e matou Jesus. Colocou ele numa cruz. Foi esse grupo. Mas há um terceiro grupo também, presente no texto todo, que inclusive faz parte desses judeus. O primeiro grupo são os pecadores, o segundo grupo são os religiosos, e o terceiro grupo, o terceiro perfil espiritual, o tipo de pessoas, é a multidão. Está no texto todo. Nem todos da multidão são religiosos, mas todos da multidão estavam ali ao redor de Jesus. Os evangelhos nos contam que sempre havia uma multidão ao redor de Jesus. Muitas vezes essa multidão atrapalhava ele andar, muitas vezes a multidão atrapalhava ele fazer os milagres. Esse grupo andou bem perto de Jesus. Eles tocaram em Jesus. Eles também estavam frequentes onde Jesus estava. Eles provavelmente mandavam um WhatsApp um para o outro. E aí, onde que Jesus vai hoje? Rua B de Cafarnaum. Então vamos embora. Eles sempre estavam assim. Esse grupo viu os sinais de perto. No nosso texto, eles viram o pão sendo multiplicado. Mas não só isso. Eles viram com os próprios olhos Jesus curando pessoas, ressuscitando gente, libertando endemoniados com os próprios olhos. E muitos deles provavelmente foram curados. Eles ouviram as palavras de Jesus exaustivamente. Muitos até sabiam recitar as palavras de Jesus. Se essas pessoas tivessem Instagram, com certeza postariam as frases de Jesus. No status, postariam as falas de Jesus.
Se lançassem camisas de Jesus naquele tempo, com certeza eles estariam andando com as camisas de Jesus. Jesus parecia tão sábio, tão inteligente, tão inspirador, tão poético, tão revolucionário que Jesus parecia. Onde Jesus estava, eles estavam também. O pessoal fazia marcha para Jesus e eles estavam na marcha para Jesus. Porque Jesus era a última do momento. Ele parecia tão legal e era legal ter um certo tipo de espiritualidade com Jesus. Se o jornal fosse na época perguntar, e aí, o que você acha sobre a espiritualidade? Não, estou seguindo um cara. E ele está falando umas coisas legais, bem revolucionárias contra o governo de Roma. E é legal segui-lo. Ele tinha um movimento para ele. Esse terceiro público viu tudo de Jesus e gostavam de estar ali, gostavam daquele ambiente. Jesus fazia eles se sentirem bem. É bom estar nos cultos onde Jesus está. Mas antes da gente ver as implicações da multidão e o que acontece no texto, eu já quero ver um quarto grupo com vocês, o último grupo. Eu quero relembrar, o primeiro são os pecadores, o segundo são os religiosos, o terceiro é a multidão, e agora nós temos o quarto grupo que faz contraste com os outros três. E esse quarto grupo são os discípulos. Eu quero que você lembre que eles também estão aqui nesse texto. Tudo que Jesus está falando para eles também. E esse grupo foi chamado pessoalmente. Eles foram chamados dentre os outros três grupos. Eles eram aqueles que, na sua maioria, jovens. Jesus olhou, Jesus chamou para estar perto. Mas não era muito simples ser discípulo de Jesus. Muitos deles tiveram que deixar suas profissões para seguir a Jesus. Nesse mesmo texto de João que nós estamos lendo, vemos que Jesus deixou eles passarem por uma tempestade. Eles estavam numa tempestade. São eles que têm que ajudar Jesus a alimentar a multidão. Vocês que vão levar esses cestos aí alimentando a multidão. Direto Jesus os levava no meio da poeira da vida. As aldeias estavam um caos, Jesus levava eles lá. Aqueles meninos, aquelas meninas tiveram que estar entre os gritos dos enfermos, dos endemoniados, andar no meio da pobreza, porque o seminário de Jesus era a vida. Eles tiveram que estar perto dos leprosos, dos doentes, e tiveram também que tocar os doentes. Muitas vezes Jesus os colocou diante da dor, os colocou na ala psiquiátrica, constantemente eles eram expostos a lugares onde a segurança deles era comprometida. Jesus os levou para bem perto dos preconceitos étnicos, das injustiças, das ansiedades, dos traumas, das alegrias, das tristezas, dos anseios de gente comum, pobre. Era assim que era andar com Jesus. A agenda deles agora era toda de Jesus. Toda, o tempo todo, era Jesus. Eles teriam que aprender que nada nesse mundo era mais importante do que Jesus. Eles teriam que aprender que nem a própria família deles era mais importante do que Jesus. Eles tinham sonhos, carreiras, projetos, outras coisas, mas agora, isso tudo estava submetido a Jesus. E Jesus sempre os alertava que eles seriam perseguidos, que seriam rejeitados. Era assim que era seguir Jesus. Jesus disse que eles teriam que perdoar 70 vezes 7, que eles teriam que dar outra face, que eles teriam que amar os inimigos, que eles teriam que chorar com os que choram, eles teriam que aprender a insistir, a amar, a continuar, teriam que aprender a viver em comunidade e entender que o individualismo deles agora não compactuava mais com os valores desse novo reino. Esses eram os discípulos. Mas qual que é a diferença? O que distingue esses quatro públicos, esses quatro perfis? A Bíblia nos mostra que existe um ponto decisivo. Esse texto nos mostra esse ponto. Onde nós vemos Jesus colocando um compromisso explícito. E é exatamente aqui, onde nós vamos ler a partir de agora, que esses quatro públicos vão se separar. Que esses quatro públicos não vão estar mais juntos. E eu quero que você leia comigo bem atentamente, a partir do versículo 53, as palavras de Jesus.
E perceba o compromisso que ele está dizendo aqui. O texto diz assim: então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Aqui, todos os públicos vão se separar. E eu quero que você perceba algo aqui. Para um judeu, isso era muito estranho, que Jesus está falando. Como assim comer da carne e do sangue de alguém? Para um judeu, para as pessoas daquele tempo, era pecado isso. Era pecado isso. Porque na lei que eles aprenderam, o sangue simbolizava o quê, irmãos? A vida. O sangue simbolizava a vida do animal, da pessoa. Então não podia nem tocar no sangue. E agora tem Jesus dizendo assim: beber do meu sangue, comer da minha carne. Algumas pessoas acham que aqui está sendo falado da ceia, mas não. Até porque a ceia não estava instituída ainda. Não é sobre a ceia. Apesar de poder ser uma implicação para a igreja, Jesus está indo muito mais profundo, muito mais fundo do que a ceia aqui. O que Jesus está querendo dizer, para todos os que estão ouvindo ele, todos os públicos aqui, todos aqueles que estão ao redor dele, é uma coisa só: se você quiser ter o benefício daquilo que eu estou fazendo, você deve comer da minha carne e beber do meu sangue. Se você fizer isso, você vai ser alimentado. Se você fizer isso, você vai viver para sempre. É isso que Jesus está falando. Não é que aqueles que creem em Jesus devem virar canibais. Pense, se o sangue é sinal de vida, beber do sangue, então, é se beneficiar da vida e dos riscos da vida de alguém. Então, quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo que aquelas pessoas, aqueles que querem segui-lo, aqueles que dizem segui-lo, aqueles que simplesmente cantam sobre ele, aqueles que o amam, devem participar da vida que há nele, participarem por completo. Comer da carne e beber do sangue é participar completamente de Jesus, ser totalmente de Jesus, não ter uma parte de você que não seja de Jesus, não ter algo em você que não seja submetido a Jesus, é ser dele. É isso que Jesus está falando para aquelas pessoas. E pelo fato deles estarem espiritualmente mortos, de quem eles devem se alimentar? Desse mesmo Jesus. E então assumir para si os riscos da vida de Jesus. Em poucas palavras, é abraçar Jesus por completo e ser dele. Eu sou teu agora. O que acontece depois que Jesus fala isso? Vê comigo o versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura este discurso, quem pode suportá-lo? Essa é a reação das pessoas. E nós podemos pensar que Jesus deve ter caído em si, então, depois disso, né? Tem visto que pegou um pouco pesado. Eu acho que Jesus pegou um pouco pesado. Eu acho que Jesus viu que a estratégia de marketing reverso dele não deu certo. E o que a gente espera? A gente espera que agora ele conserte as coisas. A gente espera que agora ele comece a consertar as coisas, porque o nível de popularidade de Jesus está caindo. Jesus, olha só, o pessoal está indo embora. Mas não é isso que acontece. Eu quero que você veja como que Jesus responde a partir do versículo 61. Olha o versículo 61. Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Essa é a resposta de Jesus quando a popularidade dele está caindo. Mais à frente, então, temos o texto que lemos no início, versículo 66. O versículo 66 diz: nesse momento, depois disso tudo, nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram.
Aqui está o que acontece quando o Jesus verdadeiro é apresentado para nós. Veja que Jesus não está ofendendo essas pessoas com palavras duras ou xingando essas pessoas. O que Jesus está dizendo é que existe um compromisso realmente maior que ele exige, e isso está ofendendo essas pessoas. Jesus não xingou ninguém. Eles estão sendo ofendidos porque Jesus está exigindo deles um compromisso real e verdadeiro. Jesus está dizendo claramente que não há forma de viver que não seja viver nele, viver com ele. Jesus está dizendo claramente que eles são impotentes e está dizendo que a iniciativa de salvação na vida deles não vem da tradição deles, do tanto que eles andam com Jesus, da experiência deles ou do conhecimento deles, mas de Deus. E as pessoas só podem experimentar o pão do céu quando forem humildes o suficiente para reconhecer a verdadeira revelação de Deus em Cristo. O que acontece? A multidão vai embora. Ela se dispersa. Até aqui tá bom, né, Jesus? Acho que agora começou a ficar um pouco complicado para mim. Valeu. Você viu? Ele estava falando coisa legal até ontem, né? Mas agora ele já começou a falar umas coisas que não são legais, não. Não, essa área da minha vida aí não dá, né? É tudo para ele? Mas eu tenho umas coisas para resolver. Não, então, quando ele falar umas coisas mais legais, eu volto amanhã. A multidão vai embora. Os religiosos estavam estudando Jesus. A multidão estava querendo usar Jesus. Mas no fim, todos eles se afastaram de Jesus. Todos eles. Porque no fim, todo mundo se afasta de algo. Ou se afasta do pecado e corre para Jesus, ou se afasta de Jesus. Eles foram embora. E você não acha que esse conflito existe hoje? Pois existe muito. Ainda hoje Jesus está falando sobre comer e beber da sua carne e do seu sangue e participar de um comprometimento sem reservas, sem retorno. Ainda hoje. Mas o cristianismo moderno não aprendeu essas coisas. O cristianismo moderno aprendeu a pedir sem se render, a cantar sem se quebrantar, a orar sem se converter. É assim que o cristianismo moderno aprendeu. As igrejas estão lotadas de pessoas que estão sempre dizendo: oi Deus, sou eu aqui de novo, tá? Eu estou te agradecendo por aquilo, já que você é muito bom, você pode me dar só mais uma coisinha? As igrejas estão cheias disso. A Bíblia, para as pessoas, em vez de ser um livro que nos confronta, é um livro que virou um almanaque de frases prontas para a gente postar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Estou protegido agora. Nós achamos que ser crente é uma reabilitação. E cada vez mais nós acreditamos num Deus negociante, sempre disposto a recompensar aqueles que têm uma postura mais positiva, uma vibração mais certa, um pensamento positivo, Deus vai recompensar. E assim, sem perceber, nós criamos uma espiritualidade sempre confortável, uma espiritualidade de spa. Aromatizada, terapêutica, centrada em nós mesmos, mas sem nenhum poder de transformação. Um cristianismo sem dor, sem crises, sem confrontos, sem lágrimas, sem tempestade. Sem serviço. Enquanto nós olhamos para os evangelhos, nós vemos Jesus ensinando para os seus discípulos sobre suportar tribulações, sobre sofrer perseguições, sobre negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. É isso Jesus que está falando. Mas nós montamos uma religião que ensina a atrair bênçãos. Carregar energias positivas. Acreditar em si mesmo, acreditar no seu próprio coração. Ter autenticidade. Mas Jesus está chamando esses 4 públicos, e você e eu, a uma rendição total, porque não existe outra coisa. Uma das coisas mais tristes que nós temos que olhar é que a igreja está cheia de gente da multidão.
Gente que gosta de frases, se inspira em alguns valores, mas quando Jesus pede algo, quando Jesus pede tudo, eles pensam, aí não. Muda isso aqui? Aí não. Eu vou seguir Jesus até esse ponto. Eu vou seguir Jesus até isso aqui. Não, você tem que amar a pessoa difícil. Aí não vai, né, Jesus? Aí não dá. Eu gosto até aqui. Mas e o controle da sua vida? É meu? Então, dessa área sim, dessa aqui não. Nós estamos vivendo assim. A multidão não tem mentalidade espiritual necessária. E a multidão interpreta as declarações de Jesus apenas no sentido terreno. Sabe por quê? Porque a multidão é terrena e carnal. Ela sabe todas as palavras de Jesus, está com Jesus, está vivendo ali com Jesus, mas interpreta tudo errado, porque a mente ainda é carnal. E por um momento, a multidão é inofensiva. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A multidão é o grupo mais perigoso. É o grupo mais perigoso, porque é o grupo mais confuso, e gente confusa é perigosa. A multidão é composta de gente que anda perto, mas nunca está por inteiro, nunca está sem reservas, nunca está sem retorno. No fim, a Bíblia diz que foi a multidão que se uniu com os religiosos e gritou com todo o ar nos seus pulmões, crucifica-o. Foi a multidão. A multidão que uma semana antes estava lá com as folhas levantadas de palmeiras, dizendo, Hosana. Que no domingo estava cantando, Hosana. E na sexta-feira estava matando Jesus. Qual que é a diferença então do discípulo nisso tudo? Desses quatro grupos, desses quatro perfis, qual a diferença do discípulo? Como que nós vamos saber se de fato nós estamos seguindo Jesus de verdade? Eu quero que você veja comigo a partir do versículo 67. Leia atentamente para esse versículo. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Depois disso tudo, depois de muitos terem ido embora, não suportando o discurso de Jesus, de muitos irem embora e a popularidade de Jesus cair, Jesus não arreda o pé, ele não fica triste, ele não percebe que errou e fala assim, ei galera, estou brincando, pegadinha do malandro, volta aqui, eu tenho bênçãos para vocês. Ele faz uma pergunta que vai mudar tudo, para aqueles que estão ouvindo. Ele faz uma pergunta que pode mudar a sua vida. Ele faz uma pergunta que pode realmente mudar tudo na sua vida, e mudou tudo na vida daqueles discípulos. Ele faz só uma pergunta, e aí, vocês também vão embora? Vocês vão com eles? O que Jesus quer dizer, eu perguntar isso para os discípulos é, e aí, depois de eu pedir tudo de vocês, depois de eu deixar claro que me seguir é participar da minha vida, se alimentar de mim, viver por mim e de mim, depois de eu deixar claro que não vai ter um plano B, depois de eu deixar claro que aquele que quiser me seguir vai ter que tomar a sua cruz, que aquele que quiser me seguir vai perder a sua vida, depois disso tudo, que não tem volta mais, que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás, depois disso, depois de eu deixar claro para vocês que vocês são incapazes de se salvar sozinhos, ou pela religião de vocês, de que vocês vão ter que me entregar tudo, tudo mesmo, os seus sonhos, a sua vida, os seus projetos, os seus planos, o seu bolso, os seus relacionamentos, tudo, de que cada detalhe da sua vida agora é meu, depois disso tudo, e depois de todo mundo ter ido embora, e aí, vocês vão embora também? Vocês vão com eles? E isso é importante de refletir, porque nós achamos que Jesus está procurando desesperadamente os seus seguidores. Que Jesus está lá, maluco, cadê os meus discípulos? Nós acreditamos que nós estamos dando uma chance para Jesus, coitado.
Estou dando uma chance para ele, né? A gente acredita que a gente pode apenas gostar de Jesus. Ou eu gosto de Jesus, né? E agora, nós vemos ele não aliviando o peso do discipulado para agradar ninguém. Não aliviando. Jesus sabia que ele não estava perdendo a multidão. O que ele estava fazendo era purificar o discipulado. É isso que ele estava fazendo. Jesus está deixando claro aqui que ele não quer simpatizantes. Não existe meio termo com Jesus. Não existe um tipo de simpatia com Jesus. Um tipo de gostar apenas. Jesus não é cereja do bolo que falta para nós. Jesus está deixando claro que ele não é aquilo que usamos para somar a nossa vida. Falta Jesus, né? Então vou botar aqui. Jesus está deixando claro que nós devemos nos submeter a ele. Jesus não é alguém que gostamos. É alguém que nós adoramos. É alguém que nós nos rendemos, é alguém que nós amamos, é alguém que nós nos submetemos, é alguém que nós nos obedecemos, é alguém que nós realmente entregamos tudo. Isso não é uma prerrogativa da igreja. Isso não é uma prerrogativa da igreja do Calvário. Isso não é uma prerrogativa das igrejas cristãs. Isso é uma prerrogativa de Jesus. Lembre-se das declarações do próprio Jesus para todos aqueles que diziam gostar dele. Aqueles que diziam, eu quero te seguir, eu quero andar com você. É só se lembrar. Foi ele quem disse, se alguém quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Foi ele quem disse. Foi ele quem disse, quem amar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão ou irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. Foi ele que disse. Deixando claro para todo mundo que estava ouvindo, para os 4 públicos, os pecadores, os religiosos, a multidão e os discípulos, deixando claro para eles que seguir a Jesus vai ter que redefinir as lealdades mais profundas do nosso coração. Foi ele quem disse isso. E ele pode exigir tudo, sabe por quê? Porque ele é Deus. Ele não é apenas um cara inteligente. Os religiosos achavam ele inteligente. Ele não é apenas um cara legal, a multidão achava ele legal. Ele é Deus. Ele é Deus. As pessoas não crucificavam caras legais naquele tempo. As pessoas crucificavam ameaças naquele tempo. Ele é Deus. Ele pode exigir. As palavras que ele fala não são palavras que qualquer filósofo fala, que um político fala, que um revolucionário fala, que um bruxo fala. Isso são palavras que somente um Deus pode falar. E ele mesmo está dizendo isso. Ele mesmo diz no versículo que nós acabamos de ler, as minhas palavras são espírito e vida. Ele está dizendo isso. E é por isso que ele pode pedir tudo. Tudo. Todas as coisas. Porque ele é a razão de tudo. Ele é o criador de tudo. E ele principalmente conhece o fato de tudo que existe em você. Ele sabe disso. E ele também é o único que pode preencher a fome existencial da nossa alma. O único. Ele comprova isso. É por isso que a mensagem cristã é a mensagem. O que é o evangelho? O evangelho não é o que nós fazemos. A gente faz direto. O evangelho é a mensagem fundamental cristã daquilo que ele fez. A comprovação de que ele entregou a vida dele numa cruz. Porque ele é Deus. Tomou sobre si o nosso pecado e ao 3º dia ressuscitou para nos mostrar que somente a vida debaixo dele, nele e por ele, porque ele é Deus. A mensagem do evangelho é que em nós há total incapacidade de se salvar, mas nele há total capacidade de salvação. Essa é a mensagem do evangelho. Como que um discípulo responde a essa pergunta de Jesus, então? Vocês vão embora também? Como que um discípulo responde isso? O versículo 68 nos dá uma grande dica. Eu quero que você leia comigo também atentamente para o versículo 68. O texto diz que
Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Senhor, o Santo de Deus. Se Jesus é isso, se é isso que é me relacionar com Jesus, se há somente vida nele, a única resposta para isso, a única resposta adequada, a única resposta correta diante do chamado de Jesus é essa. Não existe outra, não existe mais nenhuma, não existe uma coisa projetada, somente essa. Senhor, para quem nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens. Todo mundo se foi. Todas as coisas se foram, Senhor. Eu perdi muita coisa nesse caminho e a cada dia eu estou perdendo mais, Senhor. A cada dia eu estou perdendo mais de mim. É um recomeço a cada manhã, Senhor. Eu estou vendo meu eu sendo apertado pelo Senhor em mim. Tudo isso, Senhor, está acontecendo comigo. Mas, Senhor, é duro te servir, mas é muito mais duro te deixar. Eu quero continuar, Senhor. Eu quero seguir, Senhor. Eu não tenho para onde ir mais. Eu fiz uma escolha, eu disse sim para o Senhor, e agora não tem mais volta. Eu quero dizer sim, eu não sei muito bem onde isso vai me levar, eu não sei o que eu vou perder nesse caminho mais, mas eu quero seguir. Eu sei que vou precisar começar a perder algumas coisas que o mundo considera valiosas. Eu sei que eu vou ter que me envolver por inteiro e não apenas uma parte, e é possível que eu perca amigos, que eu perca família, é muito possível isso, que as pessoas se afastem de mim, que eu perca o meu emprego, aquela promoção que eu queria muito, que eu perca tudo isso, que eu perca dinheiro nisso tudo, que os meus sonhos se frustrem, que os meus projetos se apaguem, e que as suas verdades, Jesus, simplesmente ressignifiquem minha forma de pensar. É possível que isso aconteça, Senhor, mas eu sei que no fim, Senhor, no fim, eu não tenho mais para onde ir. Só Tu tens as palavras de vida eterna. No fim só vai restar a fé, Senhor, mas nada de mim, nada que eu possa contribuir, somente a fé em Ti. Eu não entendo tudo ainda, eu não entendo todas as coisas, mas ainda assim eu creio que só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu disse sim para isso. É isso que Pedro está querendo dizer com essa pequena resposta. Essa é a grande diferença entre quem gosta de Jesus e quem é moldado por Jesus. O sim final. O sim total. Talvez você não seja um fariseu. Talvez você não odeie Jesus, talvez você admire Jesus. Mas será que você adora Jesus? Você é dele? Você vai permanecer quando ele te pedir tudo? Você vai dizer sim quando ele pedir tudo? Quando ele disser vai, você vai? Quando ele dizer fica, você vai ficar? Eu não sei em qual dos 4 grupos e qual dos 4 perfis você está. Mas uma coisa, todos os 4 grupos terão que fazer, todos eles, reconhecer a sua incapacidade, porque é isso que o texto está falando inteiro. O versículo 63, Jesus diz, olha, somente o Espírito da vida, a natureza humana não pode fazer nada. Incapacidade. Você vai ter que reconhecer isso. Talvez você esteja entre os pecadores hoje. Não sei. Talvez você esteja entre os pecadores longe de Deus, de todo esse papo da religião. O que é isso? Não sei nem o que é isso que está falando. Talvez você esteja aqui entre os esquecidos, os desvalidos, os desajustados, os cansados. Gente que precisa de cura. Gente que está limitada, está imperfeita. Gente que foi ignorada, gente que foi estigmatizada. Gente talvez está aqui hoje que carrega na alma feridas enormes, rejeições, fracassos. Gente que ainda não está sabendo que Jesus está chamando eles. Gente que está vagando pelos becos, pelos bares, pela vida, pelos apartamentos silenciosos,
com histórias diferentes, mas todos têm algo em comum, uma fome da alma que só Cristo pode fazer e satisfazer. Sabe o que você precisa se você está no grupo dos pecadores? Você precisa logo saber que o coração de Jesus continua sendo o mesmo lugar onde o sujo pode se limpar, o mesmo lugar onde o cansado pode descansar, o mesmo lugar onde o envergonhado pode simplesmente ser acolhido, o perdido pode ser encontrado, o pecador pode ser perdoado e justificado de toda a sua imundícia. Talvez você seja um religioso, um segundo grupo, gente que está na igreja o tempo todo, gente que está na igreja há anos, gente que nem percebe mais que está servindo a Deus por hábito, gente que já não chora mais pelos seus pecados, gente que sabe muito dos pecados dos outros, mas dos próprios não sabe, que vive criticando e tem opinião sobre tudo, gente que perdeu a admiração por Jesus, gente crente veterana, dinossauro de igreja, que se acostumou com o ambiente religioso, mas já esqueceu da voz de Deus, nem sabe mais como é a voz de Deus. Não sei nem o que é isso mais. Gente que sabe tudo sobre o fazer, sobre o que é certo, sobre o que é errado, mas esqueceu como se render a Deus. Gente que tem certeza que é crente, porque faz alguma coisa, porque dá oferta, porque levantou a mão, porque foi batizado, não sei, há 732 anos atrás, porque vem no culto, porque frequenta, etc. Talvez você esteja nesse grupo. Sabe qual é o convite de Jesus para você? O da graça. A graça de deixar a autossuficiência e o status espiritual e, acima de tudo, se ver como necessitado, dependente e desesperado por Deus. Coisas do primeiro amor, sabe? Coisas que a gente teve lá atrás. É crer nele como filho de Deus, porque não há nada mais que possa nos salvar. Nenhuma obra religiosa, nenhuma religião pode nos salvar, somente ele. Ou talvez você esteja entre a multidão, entre aqueles que estão sempre frequentando os ambientes onde Jesus está. Aqueles que cantam as músicas que foram cantadas hoje aqui, que sentem carnalmente, quando eu digo carnalmente, carne mesmo, emocionalmente, sentimentalmente, psicologicamente, um bem-estar de estar na igreja. Gente que sabe, né, está postando, considera Jesus uma pessoa muito inteligente, inspiradora, gente assim. Sabe o que Jesus está chamando você? Está chamando você para uma vida sem reservas com Ele, sem retorno, para você sair dessa lógica de estar somente provando, mas nunca sentir o sabor de nada. Provando aqui, provando ali, o sabor mesmo você não sente. Tomar uma decisão. É isso que Jesus está chamando você. Você vai embora ou você vai ficar? É isso. Ele está dizendo que ele é o sustento da vida eterna, irmãos. E sem esse sustento, você está morto. Nós estamos mortos. Ele morreu para que nós tenhamos a vida eterna. E se você não comer este alimento, se eu não comer esse alimento, não vai existir outro. Ele é o verdadeiro Deus. E se você não se entregar completamente a Ele, não vai existir outra forma de viver. É isso. Não vai existir. Então o que você está esperando? O que você está esperando para se entregar por completo? Talvez você seja um discípulo. O nosso quarto grupo. O frágil discípulo. Você está seguindo Jesus aos trancos e barrancos. Você não está entendendo muito como tudo isso funciona. Mas você sabe que em Jesus há vida. Você ouviu uma voz te chamando, você ouviu ele dizendo, vem, me segue, você ouviu isso, e por mais que seja difícil saber muito o que significa isso, você está indo. Talvez você seja isso. Mesmo que seja difícil, mas eu quero que você preste atenção muito nisso. As palavras de Jesus podem ser difíceis, mas elas nunca devem ser superficiais. No momento que a dificuldade vira superficial, você perdeu o ponto de Jesus. Nunca deve ser.
Sabe o que Jesus quer fazer com você, discípulo? Ele está encorajando você a permanecer, a progredir, a perseverar nessa vida sem retorno, nessa vida que não tem mais volta, que é uma passagem somente de ida. É uma coisa que você vende tudo, queima todas as coisas e vai. Nessa vida sem reservas, por mais que seja contracultural, por mais que seja paradoxal, essa vida promete uma recompensa eterna. A vida é eterna. E isso vai além da simples ideia de vida infinita, de vida depois da morte. Jesus nesse texto está garantindo que aqueles que creem nele serão ressuscitados no último dia. E isso é vida eterna. Não é uma duração infinita de vida, é um novo tipo de vida. Que vida é isso? A própria vida dele vivendo em você. Isso é comer e beber dele. Ter ele dentro de nós. E essa vida começa agora e vai ser para sempre. Então, existe uma pergunta para você. Vocês também vão embora? Vocês vão embora? Ou vocês simplesmente vão comer e beber de Jesus, o pão vivo que desceu do céu? Você vai ter um tempo para meditar sobre isso. Eu quero que você faça uma reflexão mesmo, honesta, sobre você. E fale com Deus: Senhor, eu nem sei onde eu estou, mas eu quero ser um discípulo. Me ensina a ser. Senão você vai sair por essas portas. E todas as vezes que Jesus pedir alguma coisa, você vai ser o primeiro a correr. Mas a Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. Então você vai ter um tempo para pensar sobre isso. Depois nós cantaremos uma canção.